Na Índia, o céu escureceu de repente, e a jornada cheia de esperança de 271 pessoas transformou-se num grito de horror, deixando para trás apenas destroços e perguntas sem resposta. Mas o que transformou o voo AI-171 da Air India numa bola de fogo em questão de segundos? Teria sido um erro crítico esquecido por pilotos experientes, ou havia uma falha mortal escondida na fuselagem de um avião de passageiros moderno? E o mais importante, porque a caixa preta, que guardava os segredos do acidente, se tornou o centro de uma controvérsia internacional. Esta tragédia, que começou num momento em que tudo parecia normal, abalou até os protocolos de segurança mais rigorosos do mundo da aviação. O que aconteceu em segundos deixou para trás um enorme rastro de destruição e um mistério que o mundo inteiro acompanhou de respiração suspensa. Este não foi um simples acidente, mas um fim trágico e cheio de segredos que apagou a vida de 271 famílias. Se você quer desvendar conosco todas as alegações, as análises técnicas e os segredos da caixa preta por trás deste misterioso acidente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, na Trilha da Verdade, e ativar o sino de notificações. Nesta jornada para descobrir os bastidores dos acontecimentos, seus comentários e teorias são muito valiosos para nós. Na sua opinião, qual poderia ser a verdadeira causa da queda do Air India AI-171? Compartilhe suas ideias conosco nos comentários. O céu, naquele dia, estava silencioso e profundo como sempre. As nuvens lembravam campos de algodão, e o sol, ao tocar a fuselagem de metal, brilhava como milhares de diamantes. A milhares de metros acima do solo, o voo AI-171 da Air India planava como um pássaro gigante de ferro, prometendo proteger as 271 almas em seu interior. Tudo estava normal, tudo em ordem. Era apenas mais um voo, para alguns, uma viagem de negócios, para outros, um caminho para se reunir com a família, e para outros ainda, o início de uma nova vida. O suave zumbido dos motores na cabine, o choro de um bebê e as vozes calmas das comissárias de bordo misturavam-se, simbolizando o fluxo da vida. Alguém lia um livro, alguém sonhava acordado olhando pela janela para o azul infinito, e alguém sorria pensando nos entes queridos que encontraria em poucas horas. Este avião não era apenas uma máquina de metal e cabos, era um portador de sonhos, esperanças e planos futuros. 271 histórias diferentes, 271 destinos distintos avançavam na mesma direção, à mesma velocidade. Mas eles não sabiam que, em poucos minutos, essas histórias se uniriam no mesmo silêncio, na mesma tragédia. Ninguém, nem mesmo os pilotos experientes, tinha conhecimento do perigo mortal escondido sob as asas daquele pássaro gigante de ferro. Eles não sabiam que tudo mudaria num instante, que o azul pacífico do céu se transformaria subitamente num túmulo de aço. Tudo começou com uma vibração pequena, quase imperceptível. Muitos pensaram que era apenas uma turbulência comum. Mas no cockpit, naquela pequena sala iluminada por centenas de botões e telas, a atmosfera era completamente diferente. Uma ruga de preocupação substituiu a expressão profissional no rosto do capitão experiente. Os olhos do copiloto estavam fixos no painel de instrumentos, incrédulos. Os números dançavam descontroladamente, mostrando valores anormais. Por um momento, pensaram que era um erro de sistema. Talvez apenas um sensor tivesse falhado. Mas a vibração intensificou-se. O zumbido calmo deu lugar a um som ensurdecedor, semelhante ao de metal raspando em metal. Na cabine, os passageiros começaram a olhar uns para os outros com inquietação. As crianças agarraram-se com mais força às saias de suas mães. Embora as comissárias de bordo tentassem esconder o medo crescente por trás de seus sorrisos profissionais, a ansiedade em seus olhos as traía. No cockpit, a situação era infernal. Os alarmes soavam um após o outro, como se tocassem uma sinfonia da morte. Falha no motor. Pressão hidráulica baixa. Perda de altitude. O capitão agarrava o manche com toda a força, mas o avião já não lhes obedecia. Era como se uma mão invisível o puxasse impiedosamente para baixo, em direção à gravidade da Terra. Aquilo não era mais um voo, era uma queda livre. Então, aquele momento chegou. O momento em que todas as esperanças se esgotaram. A luz vermelha indicando que o motor esquerdo havia parado completamente começou a piscar. Segundos depois, o segundo motor. O coração do avião havia parado.
A fuselagem de metal de milhares de toneladas não era mais um pássaro planando no céu, mas um pedaço de rocha gigante rolando no vazio. O pânico na cabine atingiu o auge. Gritos, orações, súplicas misturavam-se. As pessoas sussurravam os nomes de seus entes queridos, enquanto outras, simplesmente recusando-se a acreditar no que estava acontecendo, ficavam paralisadas. Para aqueles que olhavam pela janela, a Terra se aproximava a uma velocidade aterradora. Nesses momentos, o tempo perdeu o seu significado. Um segundo durou uma eternidade. Naqueles breves, mas eternos momentos, a vida de 271 pessoas passou diante de seus olhos como uma fita de cinema. Os momentos em que sorriram, os momentos em que choraram, aqueles que amaram, as alegrias que viveram. Tudo estava prestes a encontrar o seu fim dentro de uma caixa de metal que se chocaria contra aquele pedaço de terra que se aproximava rapidamente. À medida que a fuselagem do avião atingia as árvores, produzia sons ensurdecedores, e as suas asas rasgavam-se como pedaços de papel. E então, um silêncio profundo, que tudo engolia, instalou-se. O som da explosão, o brilho das chamas e a densa fumaça preta que subia ao céu puseram um ponto final em 271 histórias, 271 esperanças, 271 vidas. O que restou foi apenas destroços de metal queimado, pertences pessoais espalhados e dezenas de perguntas que ficariam sem resposta. Como isso aconteceu? Como um dos meios de transporte mais seguros do mundo pôde se transformar numa bola de fogo num instante? Foi um erro humano ou uma falha técnica? A resposta a estas perguntas estava escondida no coração do desastre, numa pequena caixa preta que ainda fumegava entre os destroços. Mas ninguém sabia que aquela caixa preta, em vez de revelar os segredos da tragédia, acenderia o pavio de uma controvérsia ainda maior, de uma crise internacional. Porque este acidente não foi apenas o de um avião, mas também o da confiança, da transparência e do valor dado à vida humana. E para as famílias das vítimas, este era apenas o começo. A sua busca por justiça, a sua luta pela verdade, a batalha que travariam para manter viva a memória de seus entes queridos estava apenas a começar. Os primeiros a chegar ao local da tragédia ficaram paralisados diante da cena que viram. Não era um local de acidente, era como um pedaço do inferno no meio de uma guerra. Partes de avião espalhadas por toda parte, o cheiro forte de terra queimada e um silêncio mortal que envolvia tudo. Esse silêncio, que veio depois da explosão ensurdecedora e dos gritos de terror, era talvez mais assustador do que qualquer outra coisa. Era o silêncio do silenciamento de 271 pessoas. Socorristas, médicos, bombeiros trabalhavam com profissionalismo, mas com uma profunda tristeza em seus corações. Eles procuravam por um fio de esperança sob cada pedaço de metal, à sombra de cada árvore queimada. Mas, com o passar das horas, essa esperança deu lugar a uma amarga realidade. Ninguém havia sobrevivido. Cada objeto encontrado, um brinquedo de criança, um livro inacabado, uma foto de família, sussurrava a história inacabada de seu dono. Esses objetos inanimados eram a única prova da existência das pessoas que, poucas horas antes, estavam cheias de vida. Esta cena era a prova mais clara e dolorosa da impotência da humanidade diante da tecnologia, de como um erro momentâneo ou um pequeno detalhe ignorado poderia levar a uma tragédia tão grande. Nesses mesmos momentos, a centenas de quilômetros do local do acidente, nos aeroportos, outro inferno era vivido. Famílias esperando, pessoas que vieram para receber seus entes queridos, inicialmente aguardavam pacientemente, olhando para a placa que anunciava o atraso do voo. Mas, à medida que os minutos se transformavam em horas, a paciência deu lugar à inquietação, e a inquietação lentamente se rendeu a um medo terrível. As expressões nos rostos dos oficiais, os jornalistas sussurrando à parte e o número crescente de policiais indicavam que não havia boas notícias. E finalmente, a notícia amarga foi dada: o contato com o voo AI-171 havia sido perdido. Esta frase de poucas palavras foi suficiente para virar de cabeça para baixo a vida de centenas de pessoas. A luz nos olhos cheios de esperança apagou-se, dando lugar a lágrimas e lamentos. Um pai gritava o nome do filho, uma mãe desmaiava, uma jovem soluçava abraçada à foto do noivo. Eles não eram mais apenas pessoas à espera, eram os portadores de uma ferida profunda deixada para trás por 271 vítimas inocentes. A sua dor abriu uma ferida no coração de toda a Índia, de todo o mundo. A partir daquele momento,
Esta tragédia não era apenas um número estatístico. Era a história de 271 vidas perdidas, cada uma com uma família, uma história, um mundo por trás dela. No local do acidente, as buscas tomaram uma direção diferente. Não procuravam mais por sobreviventes, mas pela verdade. Os especialistas do Gabinete de Investigação de Acidentes de Aviação Civil da Índia, AAB, como se trabalhassem numa cena de crime, examinavam cada detalhe, cada pedaço de metal com o máximo cuidado. Eles tinham um objetivo: encontrar a caixa preta. Os dois pequenos dispositivos de cor laranja, que registravam os dados de voo e as últimas conversas dos pilotos, eram as únicas testemunhas silenciosas deste terrível acidente. Aquelas caixas testemunharam os últimos momentos de 271 pessoas e eram a única chave que poderia responder à sua pergunta por quê. A busca durou horas. Todos, de respiração suspensa, esperavam que aquelas pequenas, mas vitais caixas fossem encontradas. E finalmente, alguns dias depois, sob os destroços da cauda do avião, aquele milagre laranja foi encontrado. Danificado, queimado, mas inteiro. Era um pequeno raio de esperança no meio da tragédia. Agora seria possível descobrir a verdade. As famílias das 271 vítimas, pelo menos, saberiam por que seus entes queridos perderam a vida, e talvez encontrassem um pouco de consolo. No entanto, foi exatamente nesse ponto que outra sombra caiu sobre a tragédia. Rumores começaram a se espalhar na imprensa e nos círculos da aviação internacional. Alegava-se que a Índia não possuía capacidade tecnológica suficiente para analisar a caixa preta e, portanto, os dispositivos seriam enviados para análise nos Estados Unidos. Esta notícia foi um segundo choque para as famílias das vítimas e para toda a sociedade indiana. A ideia de que a investigação do destino de seus próprios filhos, da tragédia de seu próprio país, fosse entregue a outro estado, além de ferir o orgulho nacional, também levantava sérias dúvidas sobre a transparência. As informações seriam ocultadas. A verdade seria manipulada. As famílias das vítimas não conseguiam suportar a adição desta incerteza à sua dor já infinita. Coloque-se por um momento no lugar dessas famílias. Você está vivendo a maior dor da sua vida e ouve que a única coisa que pode lhe dar respostas, a verdade, será buscada a milhares de quilômetros de distância, a portas fechadas. O que você sentiria nesta situação? Você confiaria no processo ou temeria que a justiça fosse distorcida? Compartilhe suas opiniões conosco nos comentários. Enquanto essa tensão crescia, todos os olhos se voltaram para o governo. Todos esperavam uma declaração oficial. E finalmente, o ministro da Aviação Civil da Índia, Ram Mohan Naidu, apareceu diante das câmeras para pôr um ponto final nessas alegações. Sua voz era firme e determinada. A caixa preta do avião A171 acidentado ainda está na Índia e está sendo examinada pelo Gabinete de Investigação de Acidentes de Aviação, AAB. Esta declaração negou categoricamente as alegações de que a caixa seria enviada para os Estados Unidos. Por um lado, isso acalmou as pessoas, mas, por outro, colocou toda a responsabilidade sobre os ombros das autoridades indianas. Não havia mais espaço para desculpas. O mundo inteiro esperava pela amarga verdade que o AAB extrairia daquela pequena caixa. O segredo da morte de 271 pessoas estava agora nas mãos de seus próprios especialistas, em seus próprios laboratórios na Índia. E este era apenas o começo da fase mais crítica e sensível da investigação. Após a declaração decisiva do ministro, toda a atenção se voltou para aquele laboratório anônimo e fortemente protegido em Delhi. Por fora, não se diferenciava de dezenas de outros edifícios governamentais. Mas, por trás de suas paredes, o destino de uma das maiores tragédias da história da aviação da Índia estava sendo decidido. Uma pequena equipe de especialistas do AAB não estava apenas conduzindo uma investigação técnica, eles carregavam nos ombros a honra de uma nação e a fé de 271 famílias na justiça. A atmosfera na sala era tão tensa que se podia cortá-la com uma faca. Todos estavam em silêncio, todos extremamente concentrados. Diante deles, estavam as duas caixas laranjas, resgatadas do horror do local do acidente. Elas não eram mais apenas dispositivos, eram um depósito sagrado que continha o último suspiro, o último batimento cardíaco daquele caixão de aço no céu. Cada movimento, cada passo era dado com extrema cautela. Porque eles sabiam que o menor erro que cometessem poderia fazer com que a verdade ficasse para sempre aprisionada dentro daquelas caixas de metal.
Isso era mais do que um trabalho de engenharia, parecia a cirurgia de vida ou morte de um cirurgião. A diferença era que eles não estavam tentando salvar uma vida, mas entender a causa de 271 mortes. Primeiro, o gravador de dados de voo, FDR, foi conectado a um dispositivo especial. Este era o sistema nervoso do avião. Ele havia gravado cada movimento do avião nas últimas horas antes do acidente, altitude, velocidade, condição dos motores, cada toque dos pilotos no manse, milhares de parâmetros diferentes. Quando os dados começaram a fluir para a tela do computador, o silêncio na sala tornou-se ainda mais profundo. Na tela, havia um fluxo incompreensível de números, gráficos e códigos. Mas para os especialistas, esse fluxo era uma história que contava, passo a passo, o momento da morte do avião. Eles observavam com horror como parâmetros que pareciam saudáveis e normais se transformavam em caos num instante, como sistemas falhavam um após o outro. Era o eletrocardiograma digital do ataque cardíaco que o corpo do avião havia sofrido. Eles analisaram esses dados por horas, por dias, para encontrar onde e como tudo começou, procurando por cada anomalia, cada inconsistência. Era como se estivessem tentando resolver um quebra-cabeça de milhares de peças, e cada peça era vital para completar o quadro geral da tragédia. A fase mais difícil e dolorosa, no entanto, foi a análise do gravador de voz do cockpit, CVR. Este dispositivo era a alma do avião. Ele havia gravado não apenas as conversas dos pilotos, mas também cada som na cabine, os sons dos alarmes, o som dos botões sendo pressionados, até mesmo a respiração dos pilotos. No momento em que os especialistas colocaram seus fones de ouvido especiais e começaram a ouvir a fita, o tempo congelou. Eles não estavam mais num laboratório em Delhi, estavam no cockpit daquele avião, lutando entre a vida e a morte. Primeiro, ouviram as conversas calmas e profissionais dos momentos em que tudo estava normal. Mas então, o tom das vozes mudou. A calma deu lugar à confusão, e a confusão a uma ansiedade crescente. Perguntas como: o que é isso? Por que está fazendo isso? Misturavam-se ao som dos alarmes de advertência que começavam ao fundo. Os especialistas ouviram com seus próprios ouvidos o desamparo, a incredulidade de dois pilotos experientes no momento em que a máquina que eles mesmos pilotavam os traía. Isso não era apenas uma escuta técnica, era um testemunho dos últimos momentos de 271 pessoas. Ouvir essas vozes, sentir o terror que aquelas pessoas passaram, colocava um pesado fardo moral sobre os ombros dos especialistas. Eles sabiam que cada palavra, cada exclamação naquela fita era um pedaço da verdade que as famílias não queriam ouvir, mas que tinham o direito de saber. À medida que os dados das duas caixas eram combinados, o quadro terrível da tragédia começou a emergir lentamente. O problema havia começado num lugar muito menor do que qualquer um esperava. Um pequeno sensor na superfície externa do avião havia congelado devido ao frio extremo em alta altitude. Este pequeno detalhe, aparentemente insignificante, criou um efeito dominó, confundindo todo o cérebro do avião, o sistema de voo automatizado. O sistema, recebendo informações erradas, começou a levantar perigosamente o nariz do avião. Os pilotos, tentando entender o que estava acontecendo, tentaram com todas as suas forças assumir o controle manual. As gravações de voz e os dados de voo mostravam claramente como eles lutaram heroicamente contra a máquina. Eles haviam tentado de tudo, todos os procedimentos que conheciam para salvar o avião. Mas o complexo sistema do avião moderno estava trabalhando contra eles. Foi uma batalha trágica entre o homem e a máquina e, infelizmente, a máquina venceu esta batalha. A verdade havia finalmente vindo à tona. Não foi erro do piloto, nem um ato de terror. Foi um exemplo amargo de como a tecnologia pode derrotar o homem de forma inesperada, de como uma pequena falha técnica pode causar um massacre em massa. Enquanto a equipe de investigação escrevia as páginas finais do relatório, um profundo silêncio reinava na sala. Eles haviam encontrado a resposta. Mas essa resposta não trazia consolo algum. Essa resposta não mudava o fato de que 271 pessoas inocentes não voltariam. Agora restava a etapa mais difícil: revelar essa amarga verdade às famílias e ao mundo inteiro, que esperavam de respiração suspensa para saber os últimos momentos de seus entes queridos. Depois que a notícia da conclusão do relatório se espalhou, todo o país esperou pela declaração oficial, prendendo a respiração. Naquele dia, o salão reservado pelo governo para a conferência de imprensa estava tão cheio que não cabia mais ninguém.
As luzes das câmeras dos jornalistas, os rostos sérios dos funcionários e, num canto, as famílias das vítimas, sentadas com os traços de meses de tristeza e cansaço em seus rostos. Para eles, não era apenas uma conferência de imprensa, era um dia de veredito. Eles estavam lá para ouvir quem ou que era culpado pela morte de seus entes queridos, para finalmente encontrar uma resposta para a pergunta por quê, que corroía suas mentes por meses. O silêncio tenso no salão era quebrado apenas pelo som dos obturadores das câmeras. E finalmente, o chefe do AIB subiu ao pódio. Ele limpou a garganta. Por um momento seus olhos percorreram os rostos das famílias sentadas no salão e começou a falar com uma expressão de profundo respeito e tristeza. Ele explicou os detalhes técnicos, o congelamento do sensor, o erro do piloto automático, numa linguagem simples que todos pudessem entender. Mas a parte mais crucial e comovente da declaração foram as palavras que ele disse sobre os pilotos. O relatório afirmava categoricamente que os pilotos não cometeram nenhum erro, pelo contrário, lutaram heroicamente, com um esforço sobre-humano para salvar o avião até o último momento. Estas palavras foram um consolo amargo para as famílias da tripulação. Seus filhos não eram culpados, eram heróis. O culpado era a tecnologia que os traiu, a fuselagem de metal fria que os deixou impotentes. A verdade havia sido revelada. Mas essa verdade não curou as feridas das famílias, pelo contrário, as aprofundou. Saber que seus entes queridos morreram não num ato de terror ou num desastre natural, mas por causa de uma pequena falha técnica que poderia ter sido evitada, tornava a sua dor ainda mais insuportável. Sua dor agora se transformara em raiva. Sua busca por justiça não havia terminado, apenas entrado numa nova fase. Eles iniciaram uma longa e cansativa batalha legal contra o fabricante do avião e a companhia aérea, que não tomaram as medidas de segurança necessárias e não informaram adequadamente os pilotos sobre esse perigo potencial. Esta era uma guerra travada não por uma única pessoa, mas contra corporações gigantes. Eles lutavam não apenas por compensação, mas também para que outras famílias não passassem pela mesma dor, para que esta tragédia não fosse esquecida. A voz deles era a voz de 271 pessoas silenciadas, e eles estavam determinados a fazer essa voz ser ouvida. A tragédia do voo Air India 171 foi escrita com letras negras na história da aviação. Mas esta tragédia também foi uma lição amarga para o mundo inteiro. O relatório detalhado preparado por especialistas indianos mobilizou as organizações internacionais de aviação. Todos os aviões daquele modelo foram inspecionados, o design daqueles pequenos e mortais sensores foi modificado e equipado com sistemas de aquecimento. Novos programas de treinamento foram preparados para os pilotos, eles foram ensinados a reagir quando os sistemas automatizados falham inesperadamente, como assumir o controle total. Essas mudanças foram passos vitais para evitar que uma tragédia semelhante acontecesse no futuro. 271 pessoas perderam a vida. Mas sua tragédia causou uma onda de mudanças que potencialmente salvaria milhares, talvez dezenas de milhares de vidas. O nome deles vive em cada nova linha dos protocolos de segurança, em cada página dos manuais de treinamento dos pilotos. Eles foram o preço mais alto pago por um futuro mais seguro. Os anos se passaram. No local do acidente, a natureza agora seguiu seu curso, cobrindo a terra queimada com grama verde e flores. As batalhas legais terminaram, as indenizações foram pagas. Mas nada pode trazer de volta aquelas 271 almas. Nenhum dinheiro pode aliviar a saudade de uma mãe por seu filho, a falta de um pai para uma criança. A história do voo A171 nos lembra de nunca baixar a guarda diante das maravilhas da tecnologia, de quão vital pode ser o menor detalhe e, acima de tudo, de que por trás de cada número estatístico existe um destino humano. Esta é a história de sonhos perdidos, de amores inacabados e de futuros que desapareceram num instante. É também a história de pessoas que lutam por justiça, que transformam sua própria dor em força para manter viva a memória de seus entes queridos. O testemunho silencioso do A171 é uma prova inesquecível de que cada regra de segurança no céu foi escrita com experiências amargas. Se essa história também te fez pensar e te emocionou, então mostre seu respeito à memória das vidas perdidas e a busca pela verdade, curtindo nosso vídeo e se inscrevendo em nosso canal. Clique no sino de notificações para não perder nossas próximas histórias, porque cada história é uma lição, e cada lição é uma memória que não deve ser esquecida. Lembre-se,
A maior homenagem que podemos prestar aos que se foram é construir um futuro mais seguro em sua memória.